Provavelmente você já teve alguma ideia e pensou, será que isso dá um negócio? Pois é, transformar uma ideia em algo real e lucrativo não é uma tarefa fácil, mas provavelmente muito comum para quem quer empreender. Hoje a gente vai falar disso aqui no Conta com a Gente, um podcast que traz histórias reais de negócios de verdade para você se inspirar e fazer o seu sonho acontecer. Eu sou Carol Gomes, do time de educação financeira do PagBank, e seja muito bem-vindo a uma temporada que vai ser incrível para quem quer empreender ou já está nessa grande jornada. PagBank apresenta Conta com a Gente, juntos pelo seu negócio. Quem vai bater esse papo com a gente aqui tá vivendo 1000% essa jornada de empreender. Então, vou fazer aqui uma breve introdução de quem está comigo aqui na mesa. Ela começou na internet como criadora digital, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, virou mãe e hoje empreende no ramo infantil com muita autenticidade e visão. Ele, além de pai também, é designer por formação, também reúne milhões de seguidores nas redes sociais. A sua primeira empresa, porque não é uma só que ele tem, tá? Foi no ramo de branding e hoje também atua no segmento infantil. Quero dar as boas-vindas aqui para Vitube e o Eliezer. Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, pronto. Obrigado por chamar a gente, pra bater esse papo aqui. A gente vai falar, viu? Que a gente fala, é tão gostoso e é um assunto que a gente ama. Eu tenho até medo disso aqui virar uma terapia em casal, gente. Então estejam preparados, qualquer coisa perdoa eu acho que é uma nós. missão, né? Ser casado e trabalhar junto, ter empresa junto, é uma responsabilidade. Não é fácil. É uma jornada Dupla. que é tripla, quádrupla, entendo mais. Mas a gente quer a realidade, viu? No pode deixar, mesmo, pode é isso que o deixar. pessoal quer. Ai, não fala isso, ela vai começar a me humilhar aqui, vai começar amor, a brigar. não vou não. Tá bom, aí eu puxo um pouquinho. Pra gente começar, a gente vai conhecer um pouco a história do Ronald, que é apaixonado por música e ele teve uma ideia e quis transformar isso em negócio. Então vamos ver na visão de quem faz. Visão de quem faz. Olá, meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Ronald. Sou proprietário aqui da Dance Division, sou DJ há mais de 25 anos e trabalho com música a minha vida toda. Sempre estou envolvido com isso de música, discotecagem, sempre aprendendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. E agora estou com o estúdio montado também nessa área de produção, pós-produção e finalização de música, essas coisas. Isso eu comecei a trabalhar em loja de disco em 95, 96. Então eu adquiri muita experiência e vi como o mercado funcionava. Aí eu pensei, por que eu não fazer para mim? E aí eu montei o site. Eu tinha um estoque de 100 discos. Isso eu não esqueço até hoje. Porque eu já tinha muitos clientes que me acompanhavam dessas outras lojas e já sabia como o mercado funcionava. Então aí foi o pontapé inicial. O momento que eu mais me arrisquei aqui foi quando eu saí da faculdade e tinha só o site, abri a loja sem saber o que ia acontecer. E acho que foi o momento que eu mais me arrisquei. O PagBank faz parte da história da loja desde o início. Tanto para ter na loja física a máquina, quanto o digital para links e outras formas de pagamento também. Sempre ajudou bastante aqui e continua ajudando. Deu muita facilidade e evita calotes também, né? Você já recebe tudo, não tem, não... Antigamente precisava, tô sem dinheiro aqui, depois eu passo aí. Não, pera aí, eu te mando um link, você paga com cartão de crédito. Tem mais segurança, né? Porque você já recebe, né? E também não tem aquela encheção de saco de ficar cobrando, você gasta esse tempo com outras coisas, né? Para quem tá começando agora, estude bem o que você quer fazer, invista, corra atrás. Se você fizer tudo isso, com certeza vai dar certo. Hoje eu olhar pro passado assim, aí eu falaria, se arrisque mais. Em tudo na vida. Não tenha medo de nada. Eu acho que essa inquietação assim, que é o que me faz ir pra frente, assim. Deveria estar dentro de todos, né? Porque é uma coisa que vai te desenvolver para algo maior, algo melhor. Tá sempre aprendendo, tá sempre crescendo. Porque se você fica parado, fica quieto, você pode ir pra trás, né? Pra frente não vai. Que história inspiradora, né? E vários ganchos que eu acho que a gente se vê
nessa história, né? Não, e que nicho difícil, né? É muito nichado. Porque querendo ou não, é isso, é muito nichado. É pra quem é colecionador, pra quem gosta de disco, Exato. pra quem realmente... Aí tem quem gosta de disco, quem gosta do cantor, daquela época, são muitos fatores envolvidos ali. Então, quanto mais nichado, o desafio eu acho que ainda é maior. Com certeza. Mas uma coisa que ele traz muito é que ele sempre foi muito apaixonado por música, né? Que ele coloca o amor dele. Exato. Vocês acham que essa é uma ideia promissora e importante de relevar? Começar com algo que você goste muito? Nossa, na prática comigo só funcionou quando era algo que eu realmente amava, assim, que eu tinha amor por aquilo. Tentei vários negócios, assim, que não... Até hoje eu não sei porque que eu me enfiei, que não tem nada a ver comigo. Mas, faz aí, tá na moda, tá em alta. Só que, tipo, não é minha cara, eu não sei sobre isso. Então, por que eu vou fazer? E fiz, não deu errado em questão de vendas, mas não teve continuidade. Porque eu acho que você não tem o prazer naquilo, sabe, em continuar. Essa conexão, nada que te né? motiva, Não né? motivava, era algo que eu só fazia por aquilo. dinheiro. E fazer só por dinheiro, uma hora, não supre um propósito. Eu acho que é diferente um pouco agora com a nossa... totalmente com diferente. Turma Tube. Totalmente. Como é que foi o começo? Com a gente foi uma loucura. Foi tipo uma ideia que veio um dia de noite. Nós estávamos grávidos. Na verdade, a gente tinha acabado de descobrir. Acabado não, a gente estava para descobrir o sexo ainda. Ou tinha acabado de descobrir o sexo, eu não me lembro. Eu acho que já tinha descoberto o sexo, porque eu tava naquela fase de já querer comprar roupinha. Fazendo enxoval. Eu tava meio que entrando nesse mundo, assim. Eu sempre fui apaixonada pelo mundo infantil, porque eu sou uma criança interior, assim. Eu acho que eu tenho uma vibe meio pedagoga mesmo, assim, de gostar de criança, de explicar, de ter paciência, de ensinar. Eu adoro, assim. E eu sou designer. Eu trabalhei minha vida inteira criando marcas. Então, eu sempre criei marcas para outras pessoas, outras empresas. E eu tinha esse sonho de criar uma marca para mim, uma marca minha. Só que eu nunca imaginava que seria uma marca infantil. E aí, nós estávamos de noite assistindo alguma coisa. E eu estava pesquisando essa questão de enxoval. E eu tive uma visão além daquilo que eu estava vendo. Eu falei, nossa, tem tantas marcas aqui que a gente está vendo, mas quase nenhuma nacional, né? Todos os produtos que eu via na internet, não eram marcas nacionais, era uma importadora que vendia no Brasil, mas não era nacional. Aí eu falei, opa, pode ser um caminho. Aí eu trouxe para vir. Falei, já que a gente está nesse processo, que nesse exato momento, a gente estava vivendo a gestação, estava vivendo a maternidade, digamos, essa fase da gestação, só que a gente não tinha ideia do que nós nos tornaríamos em 9 meses. Porque a gente acabava de se conhecer e a gente descobriu a gravidez. Com a gente foi tudo muito rápido. E aí eu soltei a ideia para ela, mas eu nem imaginei se ela ia topar. Eu falei, por que? Já que a gente vai começar agora realmente a mergulhar nesse mundo, né? Vai fazer enxoval, por que a gente agora então não cria os nossos próprios produtos para nossa filha e vende isso? Eu trouxe isso para ela. E aí ela falou, nossa, faz sentido. Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a entender como funcionaria se realmente nós fôssemos investir nisso, né? Então, fui atrás de fábricas, entender como é que... Eu já tinha uma noção... Não, mas era muito engraçado, porque ele tinha noção de um lado, eu tinha do outro. Então, tipo, tinha produto que ele nem sabia pra que servia da criança, Era assim. novo pra mim, eu tava pesquisando. E, tipo, eu já tava muito mais por dentro, não só por ter esse lado meio maternal de gostar das crianças, mas porque eu já tava pesquisando muito, né? Então eu tinha toda a lista de enxoval, já sabia pra que servia, tava fazendo muitos cursos, ele também fez muitos cursos, mas eu tava muito imersa naquilo. O que foi muito bom, porque eu trouxe uma visão e ele trouxe outra, né? Ele trouxe a visão mais comercial, né? E eu trouxe mais da prática, né? De como usar, do que vai ser bom ou não vai. E aí eu falei, cara, então vamos agora para o mercado nacional aqui, para as fábricas, para entender o processo de produção disso, para a gente entender o mínimo, qual que é o investimento que a gente vai fazer, quanto a gente pode vender, então, tipo, quanto vai custar cada produto e quanto a gente pode vender, fazer uma pesquisa de mercado, no caso de similares, para ver a concorrência. E começamos esse processo e decidimos, vamos abrir quando a Lua nascer. Então, quando o bebê nascer, a gente vai abrir. O Baby Tube, o nome, no começo era Baby Tube, veio porque quando a gente divulgou a nossa gravidez, a internet chamava o nosso bebê de Baby Tube. Então eu falei, olhei pra ela, olhou pra mim, nossa, eu acho que é uma boa sacada, o público deu o nome e as pessoas já sabem que o nosso bebê é o Baby Tube, mas ali via uma possibilidade de realizar, eu acho que o sonho de nós dois ao mesmo tempo, porque a gente já tinha decidido que a gente queria ficar juntos e que a gente faria de tudo para dar certo juntos, né? E na hora eu pensei, cara, o negócio familiar, eu acho que é
um grande caminho, um caminho legal, porque a gente começa a construir uma história desde esse início, né? Eu acho que é tão legal quando a gente vê Eu já uma empresa... pensei totalmente o contrário. Eu falei, meu Deus do céu, que ideia de louco. Mas você topou. Porque Aonde a gente eu tá? acho que eu topei lá atrás, eu falo pra ele, eu acho que eu topei lá atrás por média. Sabe quando você Os não tem hormônios da intimidade? gravidez. Acho que nem. Eu acho que sabe quando você não tem intimidade com a pessoa, pra ser sincera ainda? Do tipo, eu não quero fazer. Eu não tive essa coragem, mas no fundo, na minha mente era, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí, tipo, mas por que eu não queria? Hoje eu explico pra ele. Eu tô na internet desde os meus 13 anos. Eu tô há 12 anos praticamente fazendo o que eu faço, já vendi muita coisa, eu nunca tive uma folga, eu nunca tive férias, nunca mesmo. Então era escola, era peça de teatro no fim de semana, era publicidade o tempo inteiro, eu nunca tive uma pausa. E meu maior sonho da vida sempre foi ser mãe. Então eu falei, agora chegou o maior sonho da minha vida, eu vou descansar, eu vou ser apenas mãe, eu já tenho dinheiro na conta guardado, tenho dinheiro investido, eu consigo ficar meses parada, tranquilamente, financeiramente, e vou ser mãe. Só que vem um louco e fala, não, vamos abrir uma marca, porque o momento é agora. E ele tinha razão nessa questão de que se fosse abrir, o momento era agora. Não tinha que ser porque eu naquele tava momento, vivendo gente. aquilo ali, né? Só que eu não queria, então eu já fui com uma cabeça meio pessimista, porque eu não tava afim mesmo, sabe? Mas que bom que ele segurou as pontas e que ele conseguiu guiar, porque primeiro que eu tava vivendo um puerpério, quando a marca lançou. Meu puerpério, com o do Ravi foi muito mais tranquilo, mas o da Lua foi um caos, assim. Eu tava me descobrindo mãe, eu tava descobrindo como segurava um bebê, eu tava com muito medo das coisas, então eu não conseguia ter tempo e energia, e eu não queria, né? Nem conseguia, eu não queria ter tempo e energia pra marca. Então, na minha cabeça foi uma luta mesmo, assim. Mas que bom que, nesse caso, no nosso caso, foi muito bom ter duas pessoas juntas, porque senão, se depender só de mim, já teria desistido há muito lá atrás. Hoje funciona muito bem, mas lá atrás era no começo, então tinha muitos desafios. Então, nós sabíamos que a partir do momento que a gente ia lançar o produto, a gente só ia conseguir vender esse produto ou fazer com que as pessoas acreditassem na marca se as pessoas vissem a gente como pai e mãe. O nosso storytelling, a nossa comunicação na internet, ela tinha que comunicar a nossa marca também, porque a marca era a nossa cara nesse momento. Tinha os personagens, mas os personagens estavam só pra ser o produto. Essa primeira ideia de turma de BabyTube era, eu quero lançar a caneca. Essa caneca aqui vai ficar legal o quê? É verdinha, vamos colocar a cara aqui de uma tartaruga. Ah, então a tartaruga, entendeu? Então eu pensava no produto pra decidir o personagem, mas pensando no produto. A ideia do personagem ganhar vida veio agora, depois que ela entrou de fato na empresa. Então assim, até a gente lançar, a gente não sabia o que ia dar. Aí era um tiro no escuro, era um investimento muito grande. Ela não estava disposta e eu não tinha dinheiro. Quem era a força econômica da marca era a VTube, entendeu? Sim. Eu tava começando a minha vida também ali. Então, tudo que era fazer era muita grana. Então, eu precisava que ela chegasse com esse primeiro investimento para bancar essa Loucura. essa primeira leva. E aí, para deixar... Porque, assim, no final desse vídeo dele, ele fala uma coisa que é muito a nossa realidade. Nós somos duas pessoas completamente opostas. Então, assim, eu sou o cara que sempre quero arriscar. Eu sempre quero estar do outro lado da mesa ali, arriscando. E ela é uma pessoa que ela gosta de... Ela é moderada. Ela tem que ir aos moderada, eu poucos. sou completamente conservadora. Então, Tem nada de moderado aqui, é pé no chão total, assim, quase que afundando no chão. Então, assim. e aí, então a gente no começo, a gente esbarrava muito nesse obstáculo, porque éramos dois, né? Então eu precisava que ela acreditasse no negócio pra ela soltar a grana, porque a grana no começo veio dela, não veio de mim, entendeu? E aí, tipo, eu entrei com trabalho, eu entrei com serviço, eu entrei com meu know-how, eu entrei com a minha mão de obra, porque se ela tava difícil para liberar o dinheiro para a fábrica, imagina eu pagar funcionário. Então eu precisava fazer com que a gente tinha. Então, até mesmo para definir quantidade, eu chegava para ela e falava, olha, vamos achar o meio termo aqui, não vamos nesse aqui que eu quero, mas vamos nesse, então, no mínimo também Encontrar não dá. um equilíbrio entre vocês dois também na gestão desse negócio, né? Porque por mim eu fazia já, tipo assim, sei lá, 1 milhão de cada. Porque eu acreditava que o negócio... Se der ruim, a gente coloca em Black Friday. Entendeu? Eu imaginava. A gente vende a preço de custo. Eu imaginava, tipo assim, não vai dar ruim. E eu já era totalmente o contrário. E aí foi nisso. Aí teve esse processo todo. A gente abriu a marca. E aí o que aconteceu? A gente abriu a marca exatamente quando a Lua nasceu. Então a marca nasceu com a Lua. Nós não imaginávamos que a Vi teria um porpério tão difícil.
E na verdade, eu Eliezer, só reparei que o porpério dela tava difícil no final do porpério. Porque no dia a dia eu não reparava. Mas eu nem culpo ele, porque eu também não demonstrava tanto. Eu ficava, não, tô bem. E eu por dentro eu tô tipo, meu Deus, não estou bem. E o grande lance foi o seguinte: primeiro que, por eu fazer branding, eu entendia algumas coisas que iriam além do produto. Então eu entendi que, por exemplo, olha, a Vi, eu tenho em casa agora o meu público. Então, ela entende a dor das pessoas que eu vou me comunicar. Então, eu precisava dessa dor dela para fora, pra gente pegar isso e fazer a comunicação, fazer as histórias, como comunicar, como vender, como colocar o produto, inserir o produto em contextos. A Naninha é pra quê? Ela ajuda a mãe, pode ajudar a mãe no quê? Fazer o bebê dormir mais rápido, por exemplo, o mordedor. Então, nossos produtos foi muito pensado nisso. Então, o nosso brinquedo de banho é 2, porque quando ela dava banho na Lua, a Lua começou a se mexer muito. Então, com o bichinho na mão ali, ela fica intertido, enquanto a mãe, com outro bichinho, que é divertido, colocava a mão na cabeça pra água não cair no ouvido. Então eu escutava muito as dores dela, as dificuldades dela nesse processo de ser mãe, entendeu? E usava isso na empresa. Mas, em paralelo a isso, o que eu fiz? Bom, a gente já fez o produto. Então, assim, mas eu não tenho ninguém para operar o site. Então, quem vai operar o site? Eu que fiz o site. Então, tipo, eu que fiz a marca, eu que fiz os personagens, eu que fiz as histórias. E eu fazia, no sofá lá de casa, ela grávida ainda, criava as histórias. O que você acha? Não gosto desse nome, não gosto, acho que essa cor não é legal, essa cor, vamos ver outro, testava. O que você acha? Então, o processo foi literalmente, a marca foi construída no sofá lá de casa, entendeu? Junto, nessa época, com a equipe da Mamutes, que ficava no Rio. Então, eu tinha um sócio lá, eu dividia com ele a ilustração, que eram muitas coisas. Enfim. E aí, quando a marca lançou, eu que fui para ser o cara que, por exemplo, fazia logística, né? Então, eu era o cara que você comprava aqui a caneca de mim, eu ia lá, colocava na caixa, pensava na experiência, colocava o papelzinho, jogava o cheirinho e colocava a caixa no... Calma. E aí, no lançamento, a gente teve a brilhante ideia de eu gravar um vídeo pra cada pessoa que comprar. Não era a brilhante ideia, a gente pra tinha... cada uma. Não. Porque a gente, tá vendo? A gente jurava que não ia vender muito, porque fazer isso é achar que ia vender pouco. Mas é porque a gente achava que não ia vender nada. Então, no lançamento, ela falou assim, cara, e se não vender nada, a gente vai ficar com um prejuízo enorme. Então, vamos falar na internet, vamos falar que quem comprar no lançamento, eu faço um vídeo nominal. Exclusivo. Nome e sobrenome. E aí, Fulana, tipo, de quem pela comprar. compra. Exatamente, de quem comprar. E aí, porque a gente, nesse lugar, a gente não acreditava que ia vender. A gente não acreditava em nada. E ela ficou uns 3 meses fazendo... 3 dias sem parar gravando. 3 horas gravando. Não, achei que você fosse passou mais tempo. Não, foi 3 dias certinho, gravando sem parar. Só que foi o dia inteiro mesmo, assim. E era, tipo assim... Carol, obrigada pela compra. Um beijo, Davi. Fulano, eu tô pensando horas fazendo isso. Há 1 minuto, você já faz 10. Sim. Entendeu? Então, tipo, era muitos vídeos mesmo. E aí, nisso... Então, a gente se dividiu nesse início. Porque... eu tinha a responsabilidade também de fazer aquilo funcionar, né? Pra mostrar pra ela que, tipo, aquilo tinha futuro. Porque eu acreditava. Quando a gente abriu a marca que vendeu e que deu uma repercussão danada, aí eu falei, nossa, tem caminho aí. Então, eu que fui pra frente. Então, eu era o cara que atendia o WhatsApp, o cliente. Eu era o cara que pegava as caixas que eu mesmo fazia, colocava no carro e levava no correio pra mandar pro cliente. Quando extraviava, eu era o cara que ligava pro correio, porque cadê a embalagem? Eu era o cara que arrumava o problema. Eu era o cara que operava o site, que mudava o preço no site, que criava as promoções, que subia os banners, que tirava as fotos, ia chegar com ela, e eu era o cara que na hora pra ela divulgar o produto, porque a divulgação era dela. Eu pegava e ficava igual uma criança, igual um pai de uma criança. Você tem que posta agora aí, é igualzinho, tipo essa Naninha. Aí botava a Naninha do lado dela pra não esquecer. Ela mudava de lugar, eu pegava a Naninha, colocava do lado da Naninha, tipo assim, perseguindo ela, pra ela fazer. Então era esse cara que fazia o 360. E a gente ficou nisso uns meses, uns 4, 5 meses nesse início da marca. É importante pro pessoal entender, inclusive, que num começo, independe da sua influência, independe do que você quer fazer, estar 100% ali pro negócio é muito importante. E acreditar. E no caso de vocês ter esse equilíbrio, que tudo bem, naquele momento você não estava disposta para isso, mas ter um que então vai estar, senão não dá certo, garante com que, né, vocês tenham aí um futuro mais saudável para a empresa. Eu gostei muito que vocês trouxeram que
o nicho, assim como o Ronald, né? Ele trouxe o nicho dele, vocês encontraram o de vocês e também trouxeram características que se diferenciem do que vocês já viram na concorrência, né? Que é estudar o mercado, é entender qual é a demanda real ali que vocês podem suprir para os clientes, porque isso faz com que vocês sejam mais vistos, né? Putz, o produto de vocês realmente tem algo diferente e não só por vocês serem quem são, né? Sim. Então, isso pra gente era muito importante, porque a marca no começo começou com a comunicação de mãe para mãe. Então, tipo, as dores, minha dor, Vitube, vivendo a maternidade real, eu sei o que você passa, independente da minha situação financeira. Então, eu tenho produtos para vocês aqui que, tipo, vão te ajudar no dia a dia. É produto para o seu filho, mas, na verdade, eu quero te ajudar, porque eu sei o que você passa. Então, tipo, primeiro, eu lembro que foi um estouro que a gente vendeu, um macacão. E aí o macacão, ela teve a sacada que, tipo, todo dia de noite a gente ia trocar a lua quando fazia xixi e tudo mais, e não podia acender a luz, porque senão acordava, despertava. Então a gente fazia aquilo tudo no tato, na mão, assim, no silêncio, tipo, na mímica, tipo, porque a gente não tinha babá, tipo, olha. Era assim, entendeu? E trocando. E eu lembro que as coisas que a gente tinha comprado até aquele momento eram os negócios de crochê com os botão, que é o tamanho dos meus dedos. que mais atrapalhava do que ajudava, né? Quando eu ia tentar encaixar o botão, aquele botão desse tamanho, num buraco que era menor ainda, eu ficava horas e horas e errava. E imagina isso no escuro. Eu enfiava o dedo, enfiava o botão, saía. Era um caos. E ela também passava por dificuldade, tipo, tem que passar por na cabeça. E a lua sempre foi muito grande. A lua sempre foi muito, muito cheia de dobrinha, tipo, tinha dificuldade em tudo. Ela, não. Vamos fazer um macacão que a gente vai... Vamos fazer dessa forma, vamos fazer um corte em V, vamos fazer isso, vamos fazer um que não tem costura, vamos fazer... Esquece botão, esquece isso, esquece aquilo, tudo prático. Então, a gente começou a trazer nos nossos produtos, nos nossos lançamentos, a nossa vivência. A validação ali na das hora, dores. né? Então, isso no começo foi o que funcionou muito. E isso foi crescendo, isso foi construindo. Então, eu vivia junto com ela, né? Porque a gente foi muito... Fechamos as portas, nunca mais saímos de casa, isolamento social só com a lua. Aí era eu, ela e a lua, e vamos ver o que vai dar aqui. Ninguém sai vivo, se um sai vivo, todo mundo sai vivo. Se um sai morto, todo mundo sai morto. É isso. Era mais ou menos isso. Mas a gente vai ficar junto. Então, o nosso desafio nesse início, eu acredito que a marca, eu acho que ela teve esse crescimento tão rápido que a gente não acreditava, que depois foi o que fez ela acreditar e entrar de fato pro negócio, porque até então eu tinha que ficar provando pra ela, né? Ela fazia tipo, eu não quero trabalhar, faz, por favor. Eu me sentia no lugar de pedir pelo amor de Deus, faz pra mim isso. Um favor, sendo que a marca era dela. Enfim, eu passei isso alguns meses. E aí nisso, mas eu acho que é isso, essa questão de trazer pros nossos produtos as dores e que a gente sabia que outra mãe estava passando, foi muito legal, porque a gente conseguiu com a marca criar vínculo com essas mães, né? Então, isso fez com que a marca fosse crescendo. Quando chegou no final daquele ano, fiz um levantamento e aí nós estávamos meio brigados. Ela não queria mais, eu já tinha desistido. Eu falei, eu não quero mais. Eu realmente não queria mais. Ele tava jogando um verde pra você abraçar. Não sabia que na hora que ele falou, eu falei, graças a Deus, eu não aguento mais. Porque eu tava ainda numa onda, tipo... Não tava muita lá. coisa. Eu não tava lá. Na verdade, eu acho que é mais sobre... Eu não tenho amor... Eu não tinha o amor por vender produtos, mesmo que eu amasse o nicho. Tanto que quando a gente trouxe a outra vertente da marca, que é hoje, que são os desenhos animados, que é os shows, que é o teatro, aí entrou o que eu sei fazer. As músicas. Aí entrou o que eu sei fazer. Eu gosto da parte artística do negócio, entendeu? Eu faço isso desde criança, então eu gosto disso. Então, aí quando entrou essa parte, aí eu vi amor. Que é o planejamento, né? Vocês olharam pra marca e pensaram, aonde vai chegar? Essa parte entrou justamente nesse momento, que eu mostro o levantamento pra ela e falo, olha só, com o pouco esforço que a gente fez, só comigo, na marca, literalmente nesse momento era eu e o Helder, que é o meu comercial, que é o meu gerente comercial hoje, entendeu? Só tinha nós dois na marca. O pouco esforço, a gente teve esse resultado aqui, só nós dois. Então você imagina se a gente joga isso para um outro lado. Então tem mercado. Aí ela olhou, nossa,
Foi só, você fez isso, a gente fez isso tudo sem fazer nada. Pois é, aí ela falou, então tá, então eu vou entrar, o que eu acho? E aí que a gente começou a mudar o negócio. Aí eu trabalhei, depois de um ano. Entendeu? Aí ela trouxe essa paixão dela, que era importante pra marca. Ela trouxe a paixão dela. Eu já tava com esse conselho de produto, que eu sou do cara da estratégia do produto. Ela é a pessoa do criativo, que traz a arte e tudo mais. E juntamos. E aí o negócio foi escalando, foi mudando. Não, foi porque eu falei assim, tipo, pelo menos vejo isso hoje com a Lua. Chega um momento que não é mais você que escolhe os produtos pros seus filhos, são os seus filhos que escolhem. Então, tipo, hoje eu compro da Turma da Mônica, vou falar de alguns concorrentes, Casa Mágica da Gabi, não sei o quê, Patrulha Canina, porque a minha filha gosta. Então, tipo, se Barbie. a gente não fizer nossos filhos gostar, as crianças gostarem dos personagens, em algum momento isso vai ficar. Tudo bem, sempre nasce bebê o tempo inteiro. Mas vai parar na primeira infância, ali, tipo, nos primeiros meses, 1 ano no máximo. Depois a criança começa a tomar conta. Então, pra crescer o público, né? Foi isso que eu falei. E mais, tipo, eu via dentro de casa, quando a Lua via um desenho ou outro, ou via uma música ou outra, uma janela ali de muita oportunidade de marcas crescendo nesse segmento. E aí eu falei, nossa, isso aqui eu amei, eu amava, eu sabia todas, até hoje eu sei todos, assim, todas as concorrentes, todas as músicas, conheço todas, sou fã de todos. Não todos, mas acho muitos incríveis, assim. Então, eu falei, eu quero entrar nisso também. E aí foi quando eu entrei. Então, eu gostava de fazer os produtos, eu gosto do nosso nicho. Mas a parte de ver a embalagem, aí fazer a negociação com a fábrica, e ver, eu falo com a gente, pelo amor de Deus. E aí, alguém me tira daqui. Vamos naturalizar também que nem tudo do negócio a gente vai amar Não fazer. vai, mas gente, tem não coisas vai. que são E necessárias, tem coisas que lá né? no negócio tem coisa que, tipo, eu tenho mais aptidão pra isso e eu não tenho pra isso e tudo mais. Aí você vai montando equipe. Aqui no nosso caso, cada um ficou com uma área. Porque a empresa, hoje em dia, a Tomatuba, ela se divide, né? Tem a parte artística, que é isso que ela falou, e tem a parte operacional, que é o site, que é os produtos, o licenciamento e tudo mais. Então eu fico com uma parte, ela fica com outra. Entendeu? A gente decidiu assim pra não dar como que é? Divórcio. Entendeu? Pra dar certo. Exato. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é encarar o negócio e olhar pra ele como um todo. E até hoje a gente trata assim. A gente, na nossa estratégia interna, a gente divide a marca em 2. Então, quando é pra dar um aval de algo da área criativa e artística da marca, a minha opinião, não que seja mais forte que a dele, mas é o aval final. Então, se a gente discordar, olha, o desenho animado tá essa é a cena. Aí ele fala, eu não gostei, mas se você gostou, vai ficar no que eu quero. O produto, eu não gostei, mas ele amou, ele tá acreditando, porque a gente tem que acreditar um no outro também. Então, confiar, né? Teve momentos que ele queria fazer uma coisa e eu falava, não vai fazer, porque eu não acho certo. Só que se ele não fizesse, vai que desse certo e eu tô acreditando numa coisa que às vezes eu sou muito conservadora demais. Então a gente começou a tentar acreditar mais um no outro, no que o outro enxerga como bom pra marca, porque no final das contas o objetivo é o mesmo. Sim. Os dois querem que a marca cresça, os dois querem que a marca dê mais lucro, os dois querem que a marca seja mais do que lucro, mas tem um propósito na vida das mães. Então, o meu objetivo sempre foi esse com a marca, de trazer realmente um lugar de você gostar, de você amar, de você falar, nossa, tá sendo algo importante pra mim aqui, sabe? E a gente coloca muito cuidado. Acho que a diferença, quando ele traz ali que ele ama música, ele sempre esteve envolvido com isso, faz toda a diferença, porque quando você coloca amor, quando você coloca amor naquilo, você coloca cuidado, né? E como também somos pais e a marca é para outras famílias, igual, por exemplo, na hora de fazer as músicas de Tomatuba. Então, a gente sabe exatamente o que a gente quer com cada música. A gente sabe a palavra que a gente quer abordar, a gente sabe o tema que a gente vai abordar. E o processo criativo de uma música é super interessante, porque junta eu e ela. Tipo, o que a gente quer com essa música? A gente quer falar de amor, a gente quer falar de amizade, de respeito, de família, quer ensinar alguma coisa em inglês, quer ensinar palavrinhas mágicas de por favor, obrigado, tô contando o spoiler do próximo CD. Então, tipo, o que a gente quer? CD não, álbum. O álbum. É porque CD ali é o disco. A gente tem essa diferença mesmo. de mas outro a gente tem quase tempo. 11 anos de diferença de idade. E isso é legal, porque tem coisa que ele fala que eu não sei, e tem coisa que eu falo da minha geração, ele fala, que eu é não sou o isso? cara da trend do TikTok. Não, não e aí sei. eu fico... Um ajuda o outro, entendeu? Enfim, então é um processo legal, porque quando a gente entra nesse processo criativo, olha, o que é interessante, o que a gente acha como pai e mãe seguro?
que a gente, tipo, hoje vai colocar um conteúdo na rua, digamos assim, e que pros outros pais pode dar o play de forma segura, que não vai ter dupla conotação, não vai ter isso, não vai ter uma palavra que, tipo, possa dar uma sensação estranha, não vai causar alguma coisa. Ah, mamãe, o que é isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, a gente tem muito amor e o amor traz o cuidado, que faz toda a diferença. Agora conta pra mim aqui, o lado financeiro? O planejamento das finanças da empresa. Porque no começo... Não, agora tem. No começo não tinha, agora tem. Mas no começo não tinha nada. Não tinha nenhum. Teve uma hora que a gente parou e falou assim, quanto que a gente tá gastando por mês mesmo com a empresa? Aí a gente, vamos fazer um cálculo. Da gente, nossa, é verdade, tem essa aqui, aí tem essa taxa disso aqui. Daí tem um monte de taxa, né? Tem. 1 milhão de taxa. Quando você vai ver, por que eu tô pagando essa taxa? Nem sabe mais porque você tá pagando a taxa, mas você tá pagando. E aí hoje tem um planejamento muito bom. Mas é bom porque saberem que não foi desde o início, a assim. gente foi estruturando, por conta disso. A gente cometeu uma série de erros. Que hoje agora, por exemplo, quando a gente vai para estruturar, que a gente está numa fase da empresa agora, que a gente colocou processo em tudo. Então, por exemplo, O compliance mesmo. Não, processo em tudo. A gente faz uma live, a gente faz uma ação. Quanto que custa? Antes, eu falava assim, ela me perguntava quanto que custa. Eu falava mais ou menos 5 mil reais, exemplo. Mais ou menos 2 mil reais. Hoje não, hoje a gente tem que falar, hoje custa 1.999,32 centavos. Isso tem que ser lançado e tem que ser esmiuçado. Os 32 centavos é do quê? É do aplicativo que veio para levar a fantasia. Só que a gente só foi começar a fazer isso na empresa de 6 meses para cá, porque é um processo. A gente foi, na verdade, nossa empresa ela foi crescendo de uma maneira muito rápida, graças a Deus, que nem eu nem ela imaginávamos. A gente não deu conta, não. Que a gente ia, tipo assim, nós temos uma vida também paralela à empresa, também de muito trabalho, graças a Deus também. Então, e a gente foi indo, porque a gente vai tudo no susto, no supetão, vambora. Enquanto tiver, vambora, se o vagão tá indo, a gente vai. E eu acho que existem 2 tipos de iniciar um negócio, né? Tem o que aconteceu com a gente, que foi um negócio muito mais caseiro, muito mais familiar no início, e que muitas pessoas começam assim, e que vai ter mesmo alguns problemas no caminho. Só que o outro lado de tipo de negócio, quando você vai já, às vezes com investidor, algo já programado, de muito investimento, muito calculado, também vai ter outros tipos de BOs no meio. Eu sei porque eu tô abrindo outras marcas no off, assim, que as pessoas nem sabem, que eu tô com esse outro lado. Já tô iniciando com coisas muito grandes, já com valores maiores, investimento, porque agora eu já sei os BOs que a gente passou, e eu sei que se você quer abrir uma marca, você tem que chegar acreditando. Então, se você tem o know-how, ou vai ou racha, entendeu? É aprender com os erros também, exato. né? Você vai adquirindo. E nessa nossa próxima marca que eu vou lançar, eu mesmo sabendo de tudo isso que eu passei, eu falava, ai amor, mas eu acho que eu vou fazer tanto assim dessas peças, porque... Aí eu falava pra ela, olha só, 2 anos atrás você tava no mesmo lugar com a mesma questão, e olha só, não dá pra entrar assim, entendeu? Olha, então se livra um pouco desse peso que tem que ser tudo igual que te contaram lá atrás, que tem que ser pouquinho, que... Não, às vezes tem que começar realmente com um muro, digamos, pelo menos com a primeira base já feita. É bom que se eu afundar, você calou, você afunda junto. Mas não afunda. Não... É assim, olha só. Se afundar, tá casado, a gente divide as coisas pra ajudar um ao outro, né? Ele paga minhas contas. O alívio cômico da vida. Olha só, aí eu trago pra ela, tipo, esse outro lado também. Eu não acredito que uma empresa, ela afunda só por vender bem ou não vender bem. Você pode ver grandes empresas que vendem muito bem e que estão agora em recuperação financeira, que você nem acredita. E não é por falta de venda, porque você entra na loja dessas grandes empresas, tem fila que dá a volta no quarteirão. Às vezes é organização financeira. Então, isso. Dentro de uma empresa, as pessoas ficam muito... E tem que focar mesmo, mas ficam muito, às vezes, olhando muito ali. Vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3, vendeu 4. Mas esquece tudo, né? Esquece acompanhar. Lá dentro da Turmatube, para mim era o seguinte, hoje em dia é muito importante trazer os resultados, e eu preciso estudar esses resultados. Só trazer o resultado para mim, isso não funciona. Tipo assim, vendeu pouco, atingiu meta, não atingiu meta, vendeu pouco, não vendeu pouco. Antes a gente parava aí, ponto. Ah, tá, no próximo mês a gente atinge, a gente muda atrás. Não, não pode ser ponto, tem que ser uma vírgula. A meta atingiu, por quê? Por que atingiu uma meta aqui? Esmiuça. Porque a gente fez essa ação, teve um mês, teve aquilo, compara com o mês que vem. Por que não atingiu essa meta? Esmiuça, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser analisado. Eu acho que às vezes, quando falta numa empresa, é analisar, às vezes, o que
tá acontecendo. Que as pessoas ficam muito focadas sempre no fora. Tem que vender, vende, não tá vendendo, não vendeu. Mas às vezes o negócio tá... Preciso olhar pra dentro Deve primeiro. ser pra analisar, pra acompanhar de perto, né? Eu acho que faz toda a diferença. Pra gente faz toda a diferença. E a gente só foi ter esse olhar pro financeiro, porque, tipo, a gente um olhou pro outro e falou assim: quanto que Tumatube custa hoje pra gente? Não sei, você sabe? Não sei. Eu falava com o nosso financeiro, você sabe? Não faço ideia. A gente não sabia quanto a operação custava. A gente não sabia quanto a gente tinha. A gente sabia quanto saía do nosso bolso e quanto a gente ganhava. Então, eu sabia exatamente lá quanto cada mês Tumatube faturava. A gente sabia quanto saía de investimento. Mas a gente não sabia quanto que custava a empresa. Quanto a gente tinha de estoque, quanto cada operação, porque hoje em dia a gente tem muitas operações. A gente tem show, a gente tem música, a gente tem clipe, a gente tem site, a gente tem licenciamento. São muitas operações com uma mesma marca. Então a gente não sabia de nada. Aí que a gente começou a colocar a casa em ordem. Mas é tempo, é processo, é colocar processo, entendeu? Tudo isso que vocês falaram realmente só reforça a necessidade de ter um planejamento que realmente funcione, né? Pode parecer besteira no começo, mas depois é muito importante realmente. Quanto conteúdo rico, gente. Eu tô Quanta aqui, DR, ó. né? A gente saiu de casa pra ter DR aqui. Não pode com vocês. mentir. Por isso que a gente tá... A gente quer passar a verdade. E a vida é assim, vai acontecendo, né? Se vocês pudessem deixar, então, uma dica pra quem tá nesse momento de tem uma ideia, talvez essa ideia seja boa pra criar um negócio, mas ela tá precisando de um empurrãozinho. O que vocês falariam? Estudar. Eu acho que toda ideia ela é válida. E eu acho que tem duas formas de você colocá-la no mercado. Com cautela, né? Que talvez seria uma pegada... E se você tiver um perfil igual a Vi, ou com um pouco mais de... Como é que eu vou colocar a palavra? Um pouco mais de... Loucura. Não loucura, mas ser um pouco mais ousado. Mas independente da maneira que você for colocar essa ideia no mercado, eu acho que é muito importante você saber exatamente onde você quer chegar. Então, quando você iniciar, não fazer igual a gente, que a gente iniciou e não sabe o que vai fazer. A gente só iniciou. Sabe, estuda antes, porque, por exemplo, a gente iniciou sem saber onde a gente queria chegar, o que ia dar, mas eu estudei o mercado, a Vi estudou o mercado, né? A gente tinha o nosso público ali muito engajado. Mas entendemos que não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo tem 33 milhões de seguidores, entendeu? Pra conversar. Nem todo mundo tem mães que olham e, tipo, se conectam. Então, isso foi um grande facilitador pra gente. Se a gente não tivesse isso, o nosso caminho poderia ter sido muito diferente. Se a gente não tivesse essa conexão, não, com certeza seria muito diferente, seria muito mais difícil, né? Mas assim, é pegar, olhar para aquela ideia e antes de fazer qualquer ação com ela, estudar. Olha para ela com carinho, coloca no papel, vê os do's e don'ts, sabe? Tipo, o que é legal, o que não é, o que pode... Sabe? Estuda essa ideia, estuda o mercado, estuda o público, para aí você decidir se você vai com cautela ou vai com um pouco mais de... Né? Se arriscar um pouquinho mais. Se arriscar um pouquinho. Eu sou sempre a favor do arriscar. Eu acho que eu daria 3 dicas, assim, mas bem chaves. Eu acho que eu falaria primeiro pra você compartilhar a sua ideia com pessoas que você confia. Não qualquer um também, porque tem muita gente invejosa que vai falar que não vai dar certo, é uma ideia incrível e vai lá pegar e fazer igual. Mas para pessoas que você confia, às vezes seu esposo, seus amigos, família, mãe, pai, tio, enfim, quem você realmente confia ao seu redor, pra falar, tive uma ideia, você usaria, você compraria, você faria isso? Pra realmente você ter uma opinião de fora. Isso já é um tipo de estudo também, mesmo que muito pequeno, já é um tipo de estudo. Eu acho que eu também faria só algo que tem amor. Eu não faria algo só por dinheiro. Então, às vezes a gente tá em alta agora... uma garrafinha. Aí vai lá todo mundo, cada pessoa faz um tipo de marca daquela garrafinha. Mas você gosta disso? Tem a ver com você? Tem amor naquilo? Porque se não tem amor, o dinheiro não vai sustentar pra sempre. E provavelmente não vai ter propósito. Então eu acho que pra ter propósito tem que ter amor. Então eu acho que também é uma ótima dica. Eu acho que, eu tive uma ideia muito legal pra vender roupa. Mas você gosta de moda? Foi o que aconteceu comigo. Eu não sei nada. Eu sempre vi esse mesmo conjuntinho. Eu pego o básico e vou, entendeu? Então, por que é isso? Então, tem que ter amor, tem que ter propósito. E eu acho também que a última dica é você saber terceirizar um pouco as coisas, assim. Pedir ajuda. Às vezes você acha que você vai dar conta de tudo e no final pode virar um bololô, uma falta de organização que vai pecar no final, assim. Por uma coisa que você poderia, no início, ter se adiantado, se precipitado.
e pedindo ajuda. Então, nem que seja 1, 2 pessoas, mas já comece a organizar a sua empresa pensando no futuro, onde você quer chegar. Então, já tem alguém para o financeiro, já tem alguém para um saque ou para as redes sociais, já tenha, enfim, não fique sozinho tentando dar conta de tudo, porque você não tem que dar conta de tudo, né? Se você quer que seja uma coisa confortável e duradoura, você tem que saber terceirizar também. Então, eu acho que são as 3 dicas que eu daria, assim. Eu lembrei de uma coisa também, eu acho que não precisa inventar roda, sabe? O que você precisa é olhar pro público. Quem que você quer atingir, com quem que você quer conversar. Esse é o X da questão. Esse é o X de qualquer negócio. É olhar pro seu público e escutá-lo, ver as dores dele. E nem sempre o seu público quer que você invente a roda. Entendeu? E eu percebo que muita gente fica nessa questão que tipo, nossa, mas eu não tenho nenhuma ideia mirabolante, eu não tive nenhuma ideia revolucionária. E fica nessa de achar que vai nessa estrada de tentar achar algo que nunca ninguém fez e não sai do lugar. E não precisa fazer algo que nunca ninguém fez, mas precisa ser bem feito. E para você fazer bem feito, você precisa o quê? Escutar o que seu público tem para dizer. Que eu acho que escutar é fundamental. Maravilhoso, gente. Obrigada por vocês terem compartilhado tudo isso com a gente. Foi um aulão. Com DR também, mas tudo bem. Esse foi só o primeiro Conta com a Gente. Tem muito mais ainda por vir. Conto com vocês para seguir o PagBank nas redes sociais e não perder mais nenhum outro episódio, tá? O próximo a gente vai falar sobre empreendedorismo digital. Te espero lá.